Fala aí pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo, onde hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante. Vocês estão sempre perguntando, poxa Wilker, qual é uma criptomoeda, né? Analisa aí uma criptomoeda com bastante potencial de valorização, com a ótima tecnologia, uma que pode dar grandes retornos, enfim. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Hoje nós vamos falar sobre uma criptomoeda que pode ter o seu futuro especulativo comprometido pela regulamentação das criptomoedas. Então vamos falar sobre uma criptomoeda que pode talvez não dar tanto lucro no futuro como tem sido esperado, né? E também vou falar um porquê, né? Vou falar um pouco sobre o porquê acabei formando essa opinião, resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então se você quer ter essas informações, você já sabe, né? Vem com a gente. Bem-vindo de volta, pessoal. Eu sou o Wilker, esse é o seu canal, é Top Saber. Bom, como eu disse, hoje vamos falar sobre um tópico bem diferente, bem interessante, um mercado que está em mudança constantemente, né? O que era DeFi em 2017, 2018, né? Começou a surgir 2019, teve esse boom agora em 2020. Então o mercado está sempre trazendo novas coisas aí, novos pratos para a mesa, digamos assim. Enfim, é sempre bom a gente estar analisando e vendo mesmo, analisando o nosso portfólio, né? Analisando se realmente a moeda que você tem já por alguns anos tem o mesmo potencial que você imaginava quando você resolveu investir ou qualquer coisa do tipo. Lembrando que não é nenhuma dica de investimento, só estou compartilhando com você essas informações, né? Então cabe mesmo você analisar e verificar se faz sentido ou não, enfim, formar a sua própria opinião e deixar na seção de comentários o que você acha em relação a esse tópico, né? Se você concorda, se você discorda e o porquê. É sempre importante saber o porquê você formou a sua opinião, da mesma forma que eu vou te mostrar o porquê eu formei a minha. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre moedas de privacidade. Lembrando que existem outros tipos de criptomoedas, né, com outras funcionalidades também, que na minha opinião tem um futuro comprometido, digamos assim, mas vamos falar sobre moedas de privacidade. Agora, antes de falar sobre a questão especulativa e o porquê eu acredito que moedas de privacidade têm ou podem ter essa dificuldade no futuro, é importante separar, né, dividir aí. Quando eu falo de potencial para o futuro, existem duas coisas que a gente pode levar em consideração, né? A primeira questão sendo a questão especulativa, né? Se ela vai valorizar, se ela vai desvalorizar, se vai trazer lucro, se vai trazer prejuízo. Isso é a parte especulativa do negócio, né? Tem também a tecnologia, né? Se é uma tecnologia boa, se traz usabilidade, enfim, se tem a necessidade, né? Então tem essas duas questões que a gente tem que analisar e dividir. Porque quando o mercado de criptomoedas foi criado, né? Quando o Bitcoin foi criado, para ser mais exato, a ideia era essa, era trazer uma estrutura que devolve as finanças para os usuários e traz um senso, e traz um anonimato para essas pessoas, né? Então o Bitcoin ele é conhecido por trazer esse anonimato, porém ele não é irrastreável, ele traz um certo sigilo, mas tem como você saber, né? Por exemplo, você reportar para o governo, né? Olha, o meu endereço é esse aqui, eu estou negociando com aquela pessoa, né? Então, com aquele endereço, né? Então, a partir de processos como o KYC, né? Conheço o seu cliente, eles conseguem identificar qual endereço é de quem, fazer todo esse processo, e também o Bitcoin é mais maleável em termos de privacidade. Mas logo surgiu moedas como a Dash, como o Zcash, como Monero, como Pivex e como outras diversas moedas aí com foco em anonimato, né? Existem milhares. E essas criptomoedas, elas são mais difíceis de rastrear, são basicamente impossível de você rastrear quem está enviando, quem está recebendo essas criptomoedas. Bom, para mim isso é ótimo, isso é perfeito, né? Eu não preciso de fazer nada errado para querer o meu sigilo. Eu concordo plenamente com isso. Mas, quando a gente leva em consideração o rumo em que o mercado de criptomoedas está caminhando, né? Esse mercado mais regulamentado, onde, enfim, cada vez mais regulamentações entrando aí, a gente vê que, sim, tem a necessidade para o mercado de criptomoedas com anonimato, mas se os governos não conseguem taxar esse mercado, não é interessante para eles, né? Imagina se
órgãos globais, né, começassem a proibir globalmente o uso de moedas em privacidade, né? Aí você fala, Wilker, mas é impossível você proibir isso. Você pode até proibir, mas não tem como exercer a lei sobre isso, né? Isso é um argumento. Mas quando a gente começa a analisar que a FATF, né? A FATF, que é um órgão intergovernamental, né? Que trabalha aí e protegem as finanças globais, né? Então eles criam leis, eles protegem as finanças globais, né? Eles estão aí justamente para ver um potencial risco e agir sobre isso aí. E cabe, né, aos países criar uma estrutura sobre essa regulamentação que a FATF criou, né? Então, algo do tipo. Imagina se na realidade aconteceu da G20 vir falar um pouco sobre o risco que as criptomoedas em anonimato traz, né? Então, isso aí é algo que começa a acontecer, que a gente começa a observar já desde 2018, 2019, né? Então, aqui a gente tem esse artigo aqui no news.bitcoin, ou no news.bitcoin, onde eles falam um pouco sobre essa tendência de exchanges delistando criptomoedas em anonimato, como o KX, né? Enfim, vamos ver aqui várias outras, Upbit, várias outras plataformas aí delistando isso aí. Esse é um artigo que, se eu não me engano, é de 2019, um artigo um pouco antigo, mas só para você entender que já está acontecendo, né? Então aqui a FATF decidiu tomar medidas para acabar com a negociação de moedas em privacidade, né? Conhecida como dark coins, que são moedas obscuras, né? E aqui fala um pouco mais sobre tudo isso aí. Então isso é algo para a gente levar em consideração. Se você vier aqui, por exemplo, no Google e pesquisar, olha só, exchanges que estão delistando moeda de privacidade, né? O mais recente aqui a gente tem a Austrália, no dia 25 de agosto de 2020, a Austrália que está delistando aqui várias moedas de privacidade, procurando esse KYC, né, essa questão de compliance melhor. E não tem compliance com moedas de privacidade. Então aqui a gente tem a Upbit, que está delistando, né, esse aqui é um artigo de 2019. Vamos ver aqui, uma outra exchange que está delistando o Monero, né, moedas de privacidade como Monero, Zcash estão enfrentando dificuldades. Então a gente vê que já tem essa perseguição, né, quando se trata de moedas em anonimato. O último, mais recente, como eu disse, a gente tem aqui algumas exchanges da Austrália, né, CoinSpot, e também aqui vamos aqui a SwiftX, a SwiftX, né, algo do tipo, que também está delistando algumas moedas de privacidade. Então, quando você não tem exchange, ou quando as exchanges centralizadas são proibidas de negociar moedas de privacidade, o mercado fica travado, né? Fica como se estivesse ali amarrado pelos pés e as mãos sem poder fazer nada, né? Então não tem como comprar, não tem como vender. Isso pode sim gerar uma dificuldade, e tirar um pouco a atração dos usuários sobre essa criptomoeda. Então aqui o que eu estou querendo dizer é que existe sim a necessidade, existe o público que quer usar essas criptomoedas, essa tecnologia, que quer manter o seu anonimato, mas existe algo maior, né, que é a regulamentação que está cercando essas criptomoedas e basicamente empurrando elas do precipício mesmo, né? Mas existe abaixo do precipício, né, ali quando elas caem, existem algumas tecnologias que podem facilitar, né, o uso dessas criptomoedas, né? Então, como o exchange descentralizado, isso aí é uma tecnologia que pode facilitar. Mas existe aquela possibilidade, se os órgãos, né, governamentais falar, olha, se você for pego utilizando essa criptomoeda, você vai para a cadeia, né? Então acaba que, querendo ou não, existem ferramentas que esses governos podem utilizar para dificultar tanto o uso de certa tecnologia ao ponto de afogar, de destruir ela, de não permitir o uso dela no dia a dia. Então isso aí são algumas coisas para você analisar, para você levar em consideração. Não estou dizendo que o preço dela vai cair drasticamente nos próximos meses. Não tem nada a ver com isso. É algo para você analisar para o longo prazo. Como eu disse, se você verificar que exchanges estão delistando essas criptomoedas, já estão sendo delistadas desde 2019, né? Então, como eu mostrei aqui esse artigo aqui, 2020,
esse aqui 2019. Então essa perseguição é uma perseguição que vem acontecendo nos últimos 2 anos, aí, algo do tipo, e que pode prolongar por mais 3, 5 anos até que algo concreto venha acontecer, né? Então pode trazer muito lucro para você, investidor consciente que sabe o que está fazendo, ou muito prejuízo também para você que não sabe o que está fazendo, mas o fato é, o preço pode subir, mas pode chegar aquele momento em que essas criptomoedas sejam tão caçadas por esses órgãos que acaba forçando esses investidores a vender elas, né? A vender elas, derrubando o preço e reduzindo drasticamente o uso no dia a dia dessas criptomoedas, né? Então, é basicamente isso aí. Eu acho que é um assunto interessante para a gente estar analisando. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu fale sobre outros projetos, outros tipos de projetos que pode encontrar dificuldade aí mais na frente, nos próximos anos aí para o longo prazo nesse mercado, deixe na seção de comentários. Se você tem alguma opinião, alguma sugestão construtiva também, na seção de comentários é sempre importante ter o seu contato, ter a sua opinião, esse bate-papo próximo aí. Participe do nosso grupo do Telegram, nós estamos lá batendo esse papo, trocando ideias, análises, possibilidades, notícias, enfim, tudo que é top saber, você pode interagir com a gente e participar. Com isso dito, muito obrigado você que é um brother e uma sister, você que está chegando agora, clicando no sininho aí para ter todas essas informações, se inscrevendo no canal. Você que já é um brother e uma sister, participa do ecossistema aí há longos, bons anos aí, vem interagindo com a gente. Muito obrigado mesmo pelo seu suporte. E não deixe de apertar play no próximo vídeo. Nos vemos lá, um forte abraço. Tchau, tchau!